Então, boa tarde a todos, obrigada a todos os presenciais e aos virtuais. É um prazer ter vocês aqui. E agradeço ao Ricardo Abreu, que é o consultor de mobilidade da Única, que nos convidou o NIP a fazer parte dessa iniciativa, que é a mobilidade sustentável de baixo carbono, né? A Única se sentiu bastante lisonjeado para ser um representante da academia nessa iniciativa tão importante. Então, convidei o Ricardo para fazer uma apresentação sobre essa iniciativa, explicar o que se espera dela, né, qual é o objetivo, as ações que estão sendo planejadas, enfim, dar um apanhado geral dessa iniciativa e depois a gente pode conversar, depois dessa apresentação, e ver como que podem ser feitas essas sinergias, né, de todas as entidades e participantes dessa iniciativa. Obrigado, Ricardo. Então, a palavra é sua. Obrigado pelo convite. Legal que a gente possa achar uma casa para a academia, para representar a academia dentro do MSPC, que é a mobilidade sustentável de baixo carbono. E contando um pouquinho da história, quando se começou a discutir essa questão de mobilidade sustentável de baixo carbono, a gente notou que existem várias informações. Esse é um tema muito atual, um tema bastante em voga, sendo discutido, mas nós estávamos recebendo muito mais informações de fora, sem a possibilidade de nos organizarmos aqui para definir os nossos rumos e as nossas ideias e colocar as nossas perspectivas na evolução da mobilidade sustentável de baixo carbono. Cada uma dessas palavras ela tem um sentido separado dentro do trabalho que ele é feito. E já me perguntaram, por exemplo, se não é quase um pleonasmo falar de sustentável e falar de baixo carbono, né? E se é de baixo carbono, se é sustentável, necessariamente tem que ser de baixo carbono. Nós vamos falar sobre isso e ver que a sustentabilidade vai além disso, e esse é um elemento muito importante no trabalho que esse grupo pretende fazer. A primeira coisa interessante que eu exploro aqui é que, apesar de não parecer, nós estamos falando de mobilidade rodoviária, tá? Sustentável de baixo carbono. Nós não vamos, pelo menos não é um intuito neste momento, nos preocupar com outras questões, como marítima e aeroviária, mas nos preocupar com a questão rodoviária da mobilidade sustentável. E, por causa disso, as entidades que participam são entidades muito mais ligadas a essas questões rodoviárias. O objetivo foi fazer um movimento em que nós tivéssemos entidades que representassem vários setores da sociedade envolvidas nessas questões. Porque o que acontece, normalmente, é que quando vai se discutir uma legislação de mobilidade, isso acaba sendo quase que um chamado do governo para discutir uma nova legislação, o que já provoca, por si só, uma divisão, né? Que fica o legislador e o legislado discutindo em posições um pouco diferentes, e normalmente já indo para uma discussão de um conceito definido e estabelecer limites e prazos. O que esse movimento pretende é realmente unir as várias facetas, os vários approaches que uma discussão desse tipo pode ter e tentar criar novos conceitos. Então, desde já, eu quero deixar claro que esse grupo não é um grupo que vai discutir, por exemplo, prazos, limites. Desculpa estar dando as costas para vocês, tá? Prazos e limites de legislação. Isso, cada uma dessas entidades aí já faz, já é o métier delas, né? O objetivo desse grupo é criar conceitos, é fazer propostas de estudos que vão fazer com que a mobilidade sustentável de baixo carbono esteja mais adequada para as necessidades, eu diria, não só brasileiras, mas para todos os países que têm
características semelhantes com aquelas que nós temos aqui. Quando esse grupo foi montado, então, nós temos a ANFAV, a Associação dos Fabricantes de Veículos Automotores, falando da montagem de veículo, da fabricação de veículo, a única que é uma empresa que reúne os fabricantes de etanol, uma boa parte dos fabricantes produtores de etanol, os Sindipeças, que são os fabricantes de autopeças, a SAE Brasil, que é uma organização de engenheiros da área automotiva, a AEA, que é a Associação de Engenharia Automotiva, que é uma outra associação, é a Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, enquanto a SAE tem uma característica de ser formada mais por pessoas, né, engenheiros, pessoa física, a AEA, ela reúne vários tipos de empresas. Então, dentro da AEA, nós vamos ter a representação, por exemplo, da Petrobras, do Instituto Brasileiro de Petróleo, das próprias entidades ANFAV, de peças, etc. Então, ela tem uma representação bastante grande e ela é bastante influente nessas discussões e, portanto, elas estão aqui. E nós sempre quisemos ter a aproximação com a academia, que é, não preciso dizer, uma discussão sempre feita de que a indústria tem que se aproximar da academia, que esses estudos têm que ser feitos em conjunto e que nós temos que transformar esse conhecimento implícito que nós temos na universidade em uma coisa mais próxima da ponta final do mercado em termos de tecnologia e desenvolvimento. Passamos muito tempo estudando como é que nós íamos ter a representação da academia, se era uma determinada universidade, se era um grupo à parte, etc. E para fazer a história curta, né, chegamos à conclusão de que o NIP preenche totalmente essas características, porque como é um núcleo interdisciplinar de pesquisa energética e que pode ter pesquisadores de qualquer entidade trabalhando nos seus projetos, nada melhor do que uma entidade como o NIP para reunir os pesquisadores e os acadêmicos que se interessam pelo assunto e que querem participar dessas discussões. Então, depois de uma etapa aí de procurar como fazer isso, chegamos a essa conclusão junto ao NIP, que acabou de aceitar esse convite, e agora nós temos que nos organizar para começar a trabalhar. Como é que a gente divide o trabalho e como é que a gente apresenta esse trabalho? Cada slide que eu vou mostrar aqui, mais ou menos, ele tem uma... Não sei se eu apertar aqui. Ótimo. Mais ou menos, ele tem um conceito daquilo que a gente quer estudar. O primeiro conceito, que é essencial, e eu vou me referenciar ao que acontece na mídia todo dia, né? É estabelecer uma certa arrumação na casa com relação ao que nós estamos realmente procurando. Hoje nós temos uma confusão, porque quando se fala de baixo carbono, daqui a pouco já está se falando de emissão zero, daqui a pouco nós já estamos falando de que veículo elétrico tem emissão zero, de que um veículo, uma outra tecnologia, não tem emissão zero. E, na verdade, isso tudo acontece porque nós estamos misturando o objetivo com o interesse. Nós temos que deixar muito claro que o objetivo da sociedade é a sociedade do baixo carbono. E o velho é o alto carbono. E o novo é o baixo carbono. E esse baixo carbono medido não só no escapamento do veículo, por exemplo, mas em toda a forma como a mobilidade se relaciona com o meio ambiente. Então, durante todo o ciclo de vida de um veículo e de forma sustentável, ou seja, que eu consiga repetir isso por muito e muito tempo, perenizando os benefícios de uma mobilidade de baixo carbono, né? Então, essa questão de misturar objetivo com interesse já é um ponto fundamental. Nós queremos ter uma análise neutra, uma análise que não vai depender só de uma tecnologia, como, por exemplo, veículos com biocombustível, veículos elétricos, ou veículo com célula de combustível, ou veículo com pilha nuclear. Nós acreditamos que vai existir um equilíbrio, mas para que esse estudo seja feito de forma isenta, nós temos que separar o objetivo do interesse, né? Quando as informações chegam trazidas normalmente por mídias, né, que
que escutam empresas falando sobre isso, elas já chegam defendendo determinadas soluções, determinados interesses. E muitas vezes como se essa solução fosse a única capaz de resolver o problema. E não é assim. Outro ponto crucial é a questão de fazer uma análise muito bem centrada no espaço de tempo considerado. Porque muitas vezes, quando a gente fala de velho, né, a gente está falando, por exemplo, de veículos com motor de combustão interna, e quando a gente fala de novo, nós estamos falando de veículos elétricos. E aí você começa uma discussão e fala, não, pô, motor de combustão interna, nossa, isso aí tem mais de 100 anos, não tem mais o que melhorar. Não é verdade, tem muita coisa para melhorar ainda. E eu sempre digo que é o seguinte, que o problema não está na combustão, o problema está no combustível. Você tendo um combustível adequado, motores de combustão podem representar, tão bem quanto outras soluções de baixo carbono. E outro ponto é, né, você escuta muito falar, não, porque o rendimento é baixo, os carros na rua têm um rendimento de 30%. É verdade, mas não vamos olhar para trás quando a gente fala de veículos com motor de combustão interna e olhar lá para frente quando a gente fala de veículos elétricos, que ainda não se tornaram uma realidade totalmente estabelecida. Né? Nós temos muita coisa para aprender. Então, nós temos que trazer para hoje. O que eu tenho para hoje? Qual é o prato do dia em termos de possibilidades de todas as tecnologias e ir avançando com essa análise em períodos de tempo para ver qual é a melhor combinação de tecnologias que vai trazer o benefício mais rápido para a redução das emissões de gás de efeito estufa e, portanto, para a emissão do aquecimento global, de forma sustentável ao longo de todo o ciclo de vida. Então, esse é o primeiro desafio. E aqui, só eu vou fazer isso para todos os slides, né? Como é que poderia ser, por exemplo, a participação do NIP? Né? Eu estava conversando com a Bruna antes dessa reunião, que uma coisa que é interessante é que todo mundo fala de baixo carbono, mas se ele é baixo, é porque ele tem um valor. Quanto é baixo? O contrário de alto, mas quanto é alto? Né? Qual é o número que a gente vai colocar nisso? Qual é o nosso objetivo? Não, baixo é zero emissões. Não existe. Zero emissões não existe. A gente sabe que não existe. A menos que você restrinja o seu objeto de estudo, por exemplo, ao que sai do escapamento do veículo. Aí você pode falar, talvez aqui você tenha zero. Mas quando você pensa no ciclo de vida todo, não. Então, nós vamos estudar o que é o nosso objetivo em baixo carbono em todo o ciclo de vida. E isso é feito quando a gente utiliza a análise completa da vida de um veículo através de uma ferramenta que é a avaliação do ciclo de vida, que talvez até um pouco jocosamente a gente chama de berço ao túmulo, né? Para caracterizar aí a vida completa de um veículo. Né? Hoje, para dizer a verdade, quando eu olho essa figura, eu gosto mais de outras figuras, porque aqui a gente fala um pouco de combustível e fala um pouco de veículos, mas eu acho que essa figura representa bem que a vida de um veículo tem pelo menos 3 fases, né? A fase de produção do veículo, dos seus componentes, que depende das energias e das matérias-primas que vão entrar aqui, a fase do uso do veículo e a fase do descarte ou da reciclagem final do veículo. Essa avaliação do ciclo de vida, que já é uma ciência aí bastante utilizada, tem vários métodos a respeito, ela pode ser aplicada da forma total ou ela pode dividir isso em segmentos. Por uma facilidade, que eu não vou entrar agora no mérito de discutir, o mundo inteiro foi adaptando uma legislação que era de eficiência energética, de consumo, que, na verdade, mede a energia e as emissões emitidas só quando eu queimo um combustível no veículo, para chamar isso de emissões de gás de efeito estufa. Mas, na verdade, essa etapa aqui, que no jargão do dia a dia a gente chama de tanque à roda, é só uma parcela dessas emissões. Porque ao fazer o combustível, o energético, ao produzir, ao transportar e distribuir esse energético, eu também estou emitindo gás de efeito estufa. Tá? Essa parcela central aqui do uso do combustível, da produção, distribuição, queima ou uso do combustível em um veículo, ela é a parcela mais preponderante em termos de emissão de gás de efeito estufa. E porque nós temos programas brasileiros que já estão estabelecidos
que falam de parcelas importantes, por exemplo, o Renova Bio, que fala da parcela da produção de biocombustíveis e também de outros energéticos renováveis, do Rota 2030, que é o Programa Nacional de Eficiência Energética Veicular, e do Proconv, que no final fala de emissões locais, mas que serve como balizador daquilo que eu posso fazer dentro da calibração do veículo, esses 3 programas já existem. E se nós colocarmos esses 3 programas juntos, nós vamos conseguir fazer uma análise do poço à roda, que já é uma grande parcela da intensidade de carbono do ciclo de vida completo. Então, o nosso estudo vai começar aqui, mas, sem dúvida, a gente quer depois passar para outras etapas, né? Porque o Brasil e outros países têm até uma vantagem de fazer uma análise da produção, de veículos aqui. Porque nós temos uma energia elétrica bastante limpa. Então, produzir veículos no Brasil é muito interessante. Tá? Bom, então nós vamos usar essa ferramenta e aí temos que criar todas as bases para isso. No final, esse estudo todo, que já começou há algum tempo, acabou ensejando que o governo brasileiro instituísse um programa chamado Combustível do Futuro, que é um programa que está levando à definição de uma legislação da eficiência energético-ambiental, ou seja, que considera a eficiência do uso da energia e de quanto ela vai afetar na emissão de gases de efeito estufa, que tende a ser a primeira no mundo e a mais evoluída no sentido de analisar os efeitos do gás de efeito estufa, não só olhando no escapamento do veículo e não só privilegiando uma solução em detrimento de outra. Então, esse estudo todo, ele é fundamental para que a gente tenha uma neutralidade tecnológica. E essa neutralidade tecnológica ela é importante porque o que interessa à sociedade, no final, não é uma determinada tecnologia. O que interessa à sociedade é a sustentabilidade. É esse quadro aqui, né, que tem 3 dimensões. A definição de desenvolvimento sustentável, ele tem uma dimensão ambiental, uma social e uma econômica. Sendo que a ambiental, quando eu falo de gás de efeito estufa, eu estou falando de uma emissão global, mas eu também tenho as emissões locais. Mas tudo isso tem que trabalhar de forma integrada, né? Eu quero, sem dúvida, chegar a um futuro com um ar mais limpo, com o aquecimento global controlado, etc. Mas eu quero chegar lá tendo melhores condições para a evolução da sociedade. Eu quero ter saúde, alimentação, quero ter um bom emprego, eu quero estar atraindo investimentos, eu quero ter uma mobilidade acessível, ter um veículo que eu possa comprar, né? Ter uma segurança energética, que eu não fique dependendo de uma só fonte energética que pode ter ao longo do caminho aí problemas como nós tivemos nesses últimos 2 anos aqui, né? Com todo tipo de energia que a gente possa imaginar e estamos tendo. E também, dentro do papel brasileiro de ter outras soluções, fazer com que a gente tenha um protagonismo internacional e que a gente possa atrair outros tipos de soluções para uma solução conjunta do que pode ser feito no futuro, né? Existe aqui, nessa figura, por exemplo, voltando ao ponto de o que a gente pode fazer, vocês já ouviram falar, lógico que tem aquele grande dilema, né, criado em outros fóruns, em outras discussões, do food versus fuel, né, que é aquela questão, não, eu faço biocombustível, estou criando uma situação que eu tiro comida da mesa da população, etc. Hoje, mais e mais, está se mostrando que esse é um dilema fabricado, isso não existe. O que, na verdade, muda o preço da comida é o preço das commodities, é o preço da logística, é o preço da alimentação básica, né? Outros tipos de concorrência e não a concorrência com o biocombustível. Discutindo isso com o professor Gonçalo, do nosso curso de bioenergia, eu sou doutorando no curso de bioenergia aqui na Unicamp,
nós estávamos até discutindo e falando assim, poxa, mais do que um fuel versus food, né? Combustível versus comida, o que nós temos, na realidade, é um food for fuel, ou, ao contrário, fuel for food, né? Nós temos que a produção de biocombustíveis pode ser um caminho de pôr comida na mesa, que é o que acontece no Brasil. Se a gente olhar os municípios com melhores índices de desenvolvimento humano, muitos deles vivem em função da produção de biocombustível ou de matérias, de biomassas que poderiam gerar biocombustível. Já pensou isso sendo aplicado em outros continentes, na Ásia, na África, etc., o quanto nós poderíamos evitar dessa movimentação enorme de migração por falta de condições de sobrevivência local? Então, estudos desse tipo poderiam ser também um papel que o NIP poderia colaborar e muito. Tá? Uma outra situação, quando a gente fala da neutralidade das soluções, primeiro, definir aonde a gente quer chegar, né? O que é o zero? Primeiro, o que é o zero? O zero é o zero líquido, quer dizer, é um balanço. O zero é um valor que nós vamos estabelecer como objetivo. Como é que nós vamos combinar todas as tecnologias viáveis? Porque hoje não existe nenhuma tecnologia que sozinha possa dar conta do recado. Eu não tenho condições de substituir todos os veículos por elétrico de uma hora para outra, e muito menos ao longo do tempo, de forma rápida e efetiva. Eu não tenho biocombustíveis de um determinado tipo para resolver todos os problemas. Eu não vou ter tecnologias para utilizar outros tipos de energia, né? Mesmo a produção de energia elétrica limpa ainda vai demandar muito tempo. Então, quando eu faço a análise de várias tecnologias e o benefício que ela pode trazer, não adianta eu pegar aquela que, num determinado momento, apresenta os melhores resultados. Eu tenho que combinar todas as tecnologias e ver, ao longo do tempo, qual é a melhor combinação e qual é a melhor evolução para se chegar nos objetivos e nos compromissos internacionais que estão sendo fixados em reuniões como a COP, por exemplo, no qual o Brasil tem um papel bastante importante. Então, essas análises de combinação de tecnologias, de como fazer esse trabalho, também demanda uma atenção acadêmica bastante grande, né? E esse é um outro trabalho que, com certeza, vai unir aí a academia em torno disso. Como eu estava dizendo, já é líquido e certo que motores de combustão interna ainda vão equipar a frota por muito tempo. Hoje, quando a gente fala na produção anual de veículos, comparado com a frota circulante, nós estamos falando de entrar, nos bons tempos, 3% a mais de veículo por ano, né? E vamos supor que o veículo velho fosse substituído pelo veículo novo. Então, por ano, nós temos 3% de novas tecnologias entrando no mercado. Quanto tempo vai demorar para que essas novas tecnologias representem realmente alguma coisa de palpável no resultado final da frota circulante? Quanto tempo vai demorar, por exemplo, para eu ter veículos elétricos ou eletrificados, que são dois conceitos diferentes, né? O veículo eletrificado, ele tem a sua tração elétrica, mas ele não necessariamente precisa de uma grande bateria para receber energia elétrica fabricada fora do veículo. Ele pode produzir energia elétrica no próprio veículo, como um veículo híbrido, né? Então, quanto tempo vai demorar para todas essas alternativas fazerem um efeito no meio ambiente? Será que a gente pode esperar? O aquecimento global está aí, né? Eu costumo dizer que aquecimento global é que nem Covid-19. Nós temos que achatar a curva. Nós já estamos na UTI. A Terra já está na UTI. Nós temos que achatar a curva. Nós temos que arrumar um jeito de reduzir a intensidade do aquecimento global de uma forma mais rápida possível. Como é que a gente pode fazer isso? Talvez misturando a maior quantidade de combustíveis de baixo carbono, sintéticos ou naturais, biocombustíveis ou combustíveis fabricados pelo homem de baixo carbono, aos combustíveis fósseis que são utilizados na frota hoje. Então, é misturar o biometano com o gás natural, o biodiesel, o HVO no diesel, etanol na gasolina. Então, todas essas análises têm que ser feitas e
tentar se viabilizar aquilo que traz os resultados mais rápidos para a redução de CO2. Como eu disse, existem várias alternativas. Para cada uma das alternativas sintéticas que estão sendo analisadas no mundo, né, de criação de cadeias de combustíveis sintéticos, a natureza já fez isso há muito tempo. Eu costumo dizer que o etanol, por exemplo, é um combustível. Esses combustíveis sintéticos, de uma forma geral, eles são chamados de e-fuel, né? E de eletricidade, porque eles são feitos normalmente a partir da eletricidade limpa, que passa por um processo de eletrólise, produzindo hidrogênio e usando o CO2 capturado do ar para produzir combustível, que pode ser o gás metano, pode ser o metanol, pode ser um combustível, por exemplo, similar ao diesel, etc. Ou seja, moléculas como todas essas que estão aqui. Então, esses e-fuel, esses combustíveis sintéticos, nada mais são do que um mimetismo do que a natureza já faz há muito tempo, né? Com o etanol, com o biogás, com os próprios combustíveis fósseis. Então, nós temos uma ampla gama de alternativas de biocombustíveis que podem ser usados em paralelo aos combustíveis sintéticos e que esses combustíveis ainda dependem de soluções que estão com custo relativamente elevado, mas que vão evoluir. Mas, olha, hoje não tem muito o que escolher, não é um ou outro, é um e outro. Eu preciso de tudo isso e mais alguma coisa. Então, como é que eu posso fazer para evoluir nessa história o mais rapidamente possível? Todos esses estudos hoje são um filão muito grande do trabalho acadêmico. Isso tudo vai combinar no suporte que esse movimento, né, que a mobilidade sustentável de baixo carbono, quer dar a esse programa nacional que é o Combustível do Futuro, que já instituiu que, no futuro, esses 3 grandes programas devem falar entre si e ter uma harmonização de objetivos e de prazos, de tal forma que eu otimize o custo e otimize os prazos em que eu vou obter resultados, sempre considerando, num primeiro momento, já uma parte da avaliação de ciclo de vida, mas mais tarde levando isso para o ciclo de vida completo, que é uma análise muito importante quando eu falo da política industrial, da política social e da política econômica do país, né? O que nós queremos não é só o fuel for food, não é o combustível para comida, é o combustível para comida, para a saúde, para a educação, para o emprego. Como é que a gente põe tudo isso junto? E essa equação é a equação que melhor vai servir à sociedade. Esse é um trabalho enorme, mas que pode e deve ser feito. Tá? Então, finalmente, com essas análises todas, a ideia são criar rotas tecnológicas para o combustível do futuro. Quais são as soluções que nós vamos misturar e como? Quais são as etapas que nós já vencemos? Por exemplo, nós começamos em 2018 com o programa Inovar Alto, que provocou um avanço bastante grande dos veículos flex. Agora, em 2022, entraram novos limites, os primeiros do programa 2030, e novos limites do Proconv, que já tornaram os motores ainda mais eficientes e com emissões de gás de escape muito baixas, e continuam tendo que se desenvolver. Uma próxima etapa, em 27 e 25, tá, vai trazer ainda outros desafios que eu já deveria começar a utilizar dentro do programa Combustível do Futuro, para trabalhar com esses 3 programas aqui em conjunto e já começar a medir não só uma eficiência energética, mas uma eficiência energética e ambiental do poço à roda, até o momento que nós vamos evoluir para uma avaliação de ciclo de vida completo e fazer uma avaliação global das emissões, talvez não mais por quilômetro, mas das emissões e dos efeitos dessa emissão na atmosfera como um todo. Isso é um estudo, é um planejamento, uma rota tecnológica de como a participação das novas tecnologias vai crescer e como é que as empresas
vão ter que se preocupar e se preparar para isso. Como é que as escolas vão se preparar para formar os profissionais para isso? Como é que as novas tecnologias vão ser desenvolvidas para sair do seu berço, dentro das universidades, do centro de tecnologia, até chegar na indústria e na produção. Quer dizer, só falta colocar o carimbo do NIP aí, né? Mas é esse o trabalho que a gente antevê e que pretende realizar nos próximos anos. Ele já começou, ele já deu uma série de frutos dentro dessas discussões. Nós somos hoje uma parte integrante da discussão do combustível do futuro e do Rota 2030, e é muito importante dizer que o Brasil vai ser o primeiro país do mundo que passa a considerar já uma etapa importante do ciclo de vida completo, até porque nós temos condições para isso, né? Nós temos uma energia elétrica limpa, nós temos biocombustíveis, enquanto outros países, não é uma crítica, mas é uma constatação, que não têm essa possibilidade, preferiram continuar fazendo as coisas só na parte do escapamento, mas que também sabem disso e que vão um dia chegar a essa situação. Qual é a pauta de trabalho mais imediata, né? É fazer uma análise rápida do que precisa fazer para soluções de baixo carbono. Qual é a melhor combinação? Introduzir essa avaliação de poço à roda nas políticas públicas, como, por exemplo, nós estamos fazendo no combustível do futuro. Consolidação das tecnologias de baixo carbono. Como é que eu faço para melhorar ainda mais os combustíveis que eu tenho de baixo carbono? E como é que eu faço para melhorar o que está aí, em termos de combustível fóssil? A Petrobras tem programas como diesel verde, de misturar óleo vegetal tratado, hidrogenado, no combustível. Tem o programa do HVO, tem outras alternativas, tem programas de produzir combustíveis sintéticos a partir de CO2, etc. Até se chegar a uma definição estratégica. Nós temos que planejar, né? Qualquer caminho é ruim se a gente não sabe onde a gente quer chegar. Nós temos que planejar tudo isso e depois não tentar, mas com certeza obter uma colaboração brasileira em torno dessas ideias. Existem muitos países que têm características semelhantes ao Brasil. É só a gente olhar do ponto de vista econômico o que vai custar a implementação de uma rede de abastecimento de veículos elétricos e olhar no mundo e ver quantos países podem ter dinheiro para estabelecer uma rede nacional de abastecimento de veículo elétrico, né? É muito fácil fazer isso em Liechtenstein, ou em Mônaco, né? Que talvez seja o tamanho americano, mas como é que vai fazer na Belém, Brasília? Como é que nós vamos fazer nesse enorme país? Como é que vai fazer na Índia, na África, em outros continentes? Então, nós temos muito o que colaborar com outros países no sentido de fazer isso e criar um plano internacional de implementação. Tá? Então, esse é basicamente o que se propõe o movimento Mobilidade Sustentável de Baixo Carbono, que a partir de agora passa a contar aí com a participação do NIP. E a ideia agora é trabalhar em cada um desses desafios e criar um plano de trabalho. Quais são as colaborações que a gente pode fazer separadamente em cada um desses itens? Nós estamos trocando o pneu do carro com o carro andando dentro do grupo, porque a discussão das situações Rota do Combustível do Futuro, ela está acontecendo, ela tem prazo, né? O Rota 2030 tem até o final do ano para definir as suas novas metas, etc. Então, a gente está fazendo isso do jeito novo de trabalhar, né? Que virou padrão de não ter mais o tempo que a gente tinha antes de fazer uma coisa depois da outra. Temos que fazer uma coisa ao lado da outra. E temos que aprender a trabalhar assim e tirar o melhor que a gente puder de tudo isso. Tá? Então, basicamente, é isso. E eu estou à disposição para qualquer pergunta que vocês... Comentários, perguntas, sugestões que vocês queiram fazer. Obrigado. Obrigada, Ricardo. Assim, creio que uma das principais mensagens, né, dessa iniciativa, né, da mobilidade é mostrar que o baixo carbono não é só o renovável, né? A gente fala em baixo carbono e fala é biocombustível, é coisa que emite pouco, que é
químico verde, enfim, mas não é isso, né? A gente não vai abandonar o fóssil, na verdade a gente tem que descarbonizar o fóssil. Então, e a gente não consegue fazer isso se o renovável ficar brigando com o fóssil, né? O renovável e o fóssil, eles têm que se integrar e trabalhar juntos. É isso que a gente vem, eu acho que isso representa até um pouco da história do NIP, porque o NIP tem uma integração muito boa com o CEPETRO, que aqui é o Centro de Petróleo. E acho que a integração do NIP com o CEPETRO nunca foi tão produtiva como está sendo agora, porque na parte do petróleo eles estão percebendo que eles têm que acionar a parte da descarbonização, a parte do renovável. E aqui no NIP a gente trabalha muito com essa parte renovável. Então, a melhor maneira é integrar as duas coisas, pegar as duas expertises e falar, vamos sentar juntos e achar a solução de baixo carbono. Não que seja só a renovável, só o biocombustível, mas que seja fóssil também, que a gente consiga descarbonizar esse combustível para chegar na mobilidade sustentável de baixo carbono. Então, creio que realmente esse contexto desse movimento é muito o contexto da história do NIP, né? O NIP foi surgiu também lá da parte de 92, com o planejamento energético, então era energia de todas as formas. Em 2015, que agregou a parte da bioenergia, então teve muita coisa acontecendo na parte da bioenergia do NIP. E agora o NIP percebeu assim, que a gente tem que integrar as duas coisas, né? A parte da energia, do planejamento energético, que sempre fez, mas a bioenergia, que daí entra a parte de biocombustíveis, tem que estar sempre junto com essa parte de planejamento energético. O planejamento energético é muito mais amplo. O planejamento energético inclui a bioenergia, não é que as duas ficam separadas. Então, realmente, o NIP é o hub do planejamento energético e da bioenergia, que acho que vai de encontro com esse movimento também. Temos que unir as duas frentes, não sendo competidores, mas trabalhar em complemento. É um e outro. Não é um ou outro, é um e outro. Essa observação que você faz é muito interessante, ela tem um paralelo perfeito na parte da tecnologia veicular. Porque ao invés de ficar brigando se a solução é o motor de combustão interna, combustível de baixo carbono, biocombustível ou um veículo elétrico, existem vantagens de unir as duas tecnologias. O que é um veículo híbrido? É um veículo eletrificado, quer dizer, de uma bateria que pode ser bem menor para frente, ele é um veículo elétrico. O que nós estamos decidindo, na verdade, agora é o tamanho da bateria. Né? Se eu vou pôr uma bateria pequena e pôr um gerador de energia elétrica dentro do veículo, né, que está lá rodando, consumindo combustível e gera energia elétrica e faça um híbrido, ou se eu pôr uma bateria grande e abasteço ele com uma energia elétrica produzida remotamente. Então, não tem essa discussão, até porque vai existir sempre campo para uma e para outra solução. No momento que a gente deixa de fazer o mindset, deixa de ser excludente para ser complementar, nós temos muita coisa para fazer. Sim. Muita coisa para fazer. E, de novo, é passar o objetivo na frente do interesse. E só mais um ponto também, que é a mensagem dessa apresentação e da atuação do NIP, a grande beleza do NIP ele é um núcleo de pesquisa, ele não é uma instituição de ensino, mas ele está dentro de uma instituição de ensino, que é a Unicamp, é uma universidade. Né? Então, mesmo que não tendo essa função primordial de ensinar, por não ser uma instituição de ensino, ele tem sim uma obrigação meio que indireta de passar essa parte do ensino. Então, tudo que a gente faz aqui, tudo que a gente tiver de resultado, né, de direcionamentos que a gente tiver surgido dos trabalhos dessa iniciativa, a gente vai sim ter essa função de ensino, porque a gente vai passar para todos aqui. Né? Então, realmente a gente vai fazer a diferença nessa parte de passar a mensagem, porque é isso que vai fazer a diferença lá na frente, porque quem vai conseguir manter ou até aumentar o índice de baixo carbono não somos nós, somos quem está vindo atrás da gente. Então, a gente tem que passar esse conhecimento. Não adianta a gente levar, mudar a mentalidade. É mudando a mentalidade que a gente vai conseguir, pelo menos, manter, né? Não sei se a gente consegue melhorar tão cedo esse cenário, mas pelo menos manter para não piorar. Né? E acho que pensando nessa perspectiva, para não piorar, se a gente conseguir passar o conhecimento para quem está vindo depois da gente, já é um meio caminho andado.
Então, acho que nisso o NIP vai poder contribuir bastante e fica até para as pessoas que estão assistindo, estão participando daqui, que o NIP não faz isso sozinho, né? O NIP ele é o hub, mas ele vai receber todos os inputs dos colaboradores, pesquisadores parceiros. Então, o NIP está aqui para isso, para ser um hub de conhecimento e passar esse conhecimento para que ele seja estendido, né? Bom, então agora eu abro perguntas. Eu vi que o Horta levantou a mão. Horta, se quiser, a palavra é sua. Muito obrigado, Bruno. Estão me escutando? Muito bem. Sim, então sim. Puxa vida, que bom. Eu estou em Vitória, estou aqui na casa da minha filha e posso participar de uma reunião em Campinas. Que luxo, né? Uma boa tarde a todos, é um prazer estar aí compartilhando essa bela aula. E o Ricardo ele vai dizer que não é, ele tem um passado de professor que eu sei, tem uma vivência muito rica e compartilhou conosco uma clareza que ele possui, um conjunto de conceitos importantes, lembrando que a sustentabilidade não se dá só pela redução das emissões de carbono, a sustentabilidade está associada também a aspectos sociais, aspectos econômicos, que estão bastante possibilitados no âmbito da bioenergia moderna, que é sustentável de baixo carbono, né? O Ricardo conhece isso muito bem. Tenho acompanhado a movimentação, o dinamismo do Ricardo e vejo que coalescer, reunir todas essas instituições em torno da mobilidade sustentável, que acho que são as duas palavras mais chave desse processo, é muito oportuno, é muito importante, e eu agradeço em nome dos colegas do NIP. Eu faço parte desse barco aí dentro da Unicamp já faz algumas décadas, né? E sei que, de fato, o NIP pode, em boa medida, representar a academia. Temos os adjuntos, temos os colegas, temos os contatos. Então, Ricardo, essa pauta que você traz é uma pauta que já é nossa também, né? Você não vem pedir algo a mais, você vem pedir para que a gente esteja junto, e nós estamos juntos, eu estou entendendo assim, né? Vejo que, em nível político, dentro do Brasil, tem uma série de iniciativas muito relevantes, né? Você mencionou todas elas, né? Desde Nova Alto até as consequências que já tivemos e o biocombustível do futuro, e em escala global, também temos uma série de ações muito relevantes, onde se dá um embate, às vezes difícil, porque ele vem já cheio de preconceitos, visões deturpadas, você mencionou alguma delas, mas eu tenho uma convicção que é quase religiosa, né, de que a solução que a bioenergia pode aportar é extremamente interessante para a humanidade, para a sociedade humana nesse momento. E não temos outra alternativa com a magnitude dos resultados que ele pode trazer num amplo conjunto de aspectos. Então, eu agradeço, reitero a nossa disposição, a minha disposição para colaborar. Acho que a gente tem que, daqui a pouco, começar a descer. Eu estava preocupado em falar, porque daqui a pouco eu tenho que sair, mas eu quero fazer parte desse processo, quero ajudar a carregar esse piano de alguma forma. Sei que tem colegas docentes, pesquisadores aí no NIP, na Unicamp, em universidades paulistas que se somam com isso, né? E nós compreendermos que colocar isso num plano político institucional é muito importante, que alinhar, é lógico que com todo respeito à independência, à autonomia acadêmica, mas alinhar coisas que estamos fazendo com coisas que precisam ser feitas é absolutamente meritório e necessário. Então, Ricardo, prazer ver você, ver a Silvia, ver os colegas aí mais antigos, no tempo que o NIP não funcionava nem dentro da Unicamp, funcionava numa casinha aí fora, né? Me lembro disso, e vejo que com a Bruna a gente está atuando de uma forma claríssima dentro de dois temas que são core do NIP para mim. O planejamento energético não se dá de uma forma etérea, ele se dá de uma forma aplicada. E bioenergia e eficiência energética são duas linhas muito relevantes dentro da nossa
pauta e da pauta brasileira, né? Eu acompanhei com muito interesse e vou continuar interessado, ligado em vocês aqui. Daqui a pouco eu tenho que sair, mas muito obrigado, viu, Ricardo? Obrigado, Bruno. Obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigada, Horta. Sempre vai ter espaço para carregar o piano. Eu não se preocupe, não, que você vai ser chamado, sim. Se faltar piano, a gente traz outro, não tem problema. Vai faltar espaço e piano, né? Piano a gente sempre vai arrumar para carregar. Obrigada por estar aqui com a gente. Alguém já disse, né, que pela primeira vez a humanidade arrumou um inimigo único, né, para todo mundo, que é o aquecimento global. Não tem mais lado, né? Nós só temos que convencer as pessoas que não tem mais lado. O lado é o de dentro e o de fora. Eu não prefiro estar do lado de dentro. Então, vamos trabalhar. Convencer que é melhor do que ficar aqui do que tentar ir para Marte, né? Ainda compensa mais tentar ficar aqui, né? É esse lado. A gente sempre vê ganhar dinheiro com essas outras hipóteses. Ricardo, desculpe pegar de novo o microfone aqui, mas, Ricardo, é muito importante isso que vocês estão fazendo. Colocar a EA junto com a SAE, junto com a Anfavea, com o Sindipeças, quer dizer, criar um circo só, um movimento só, onde nós vamos ajustar esses interesses, é muito oportuno. Tem uma iniciativa, um nome parecido, lá do Plínio Nastari, chamado Mobilidade. Isso está alinhado, é uma consequência, é um movimento lateral que oportunamente conversa? Eu diria que são movimentos na mesma direção. Eu não tenho acompanhado tão de perto o movimento do Plínio, eu tenho acompanhado a sua participação, por exemplo, no Valor, uma ótima discussão, um ótimo debate que teve lá, e os princípios são exatamente os mesmos. Eu sei que o Plínio discute isso com a Única, com o Volkswagen, por exemplo. Então, o alinhamento dos propósitos é total, né? Os alinhamentos das atividades talvez não tenham todo o alinhamento possível, mas sem dúvida dão a mesma direção. Então, sempre construtivo. E esse movimento pela mobilidade sustentável de baixo carbono, o nome está perfeito, tem algum secretariado, tem alguma liderança, como é que está isso? Então, nós temos uma reunião semanal, hoje de manhã, né, foi quarta-feira, tem a reunião semanal, tem alguns grupos de trabalho sendo instituídos, um para veículos leves, outros para pesados, porque é a forma que a gente tem de canalizar o mais rápido possível para atendimento das necessidades urgentes, que são as legislações que estão sendo discutidas. Mas, dentro desse trabalho, tem também um grupo de comunicação, que é justamente o que nós estamos comentando até agora. Nós temos que criar mentalidade. Nós temos que passar a mentalidade e tirar o objetivo de trás do interesse e colocar o objetivo na frente do interesse. Então, são 3 grupos que estão se reunindo para fazer isso, com reuniões semanais. Uma vez por mês tem uma reunião com que chama o grupo de governança, que são os presidentes dessas entidades que eu mostrei aí, da qual agora se une a Bruna NIP, em que a gente, olha, chegamos aqui, por exemplo, agora nós estamos discutindo o projeto de lei do combustível do futuro. Fizemos as nossas colaborações, recebemos de volta, foram encampadas em grande parte, e agora nós estamos discutindo, bom, qual é o próximo passo? Como é que a gente apoia isso? Onde é que a gente vai pôr a pastinha debaixo do braço e ir lá vender essas ideias para quem, como, quando? Como é que a gente faz para todo mundo falar a mesma coisa, ou coisas convergentes, pelo menos, e complementares? Então, existe essa atividade e está sendo desenvolvida nesses vários grupos. É importante que se diga que ele não tem objetivo, esse grupo não tem objetivo de tomar o lugar de nenhum dos grupos que está aí. O trabalho que a EA está fazendo vai continuar fazendo, que a SAE faz, mas simplesmente é usar o bom senso. O bom senso é convergente. Se a gente usar o bom senso, nós vamos achar uma convergência de propósitos que vai fazer com que todo mundo reme para o mesmo lado. E é isso que a gente quer. É isso. Bem. Maravilha. Obrigada, Horta. Alguém do virtual quer fazer mais algum comentário, perguntas? Fique à vontade para levantar a mãozinha. Aqui no presencial também, se alguém quiser fazer algum comentário. Manduca? Foi muito boa a exposição e é muito bom saber da iniciativa. Aquele primeiro ponto lá da
pauta do que fazer, já é um caminhão de trabalho, né? Porque cada vez que a gente se reúne para discutir questões de transição energética, a gente tem amplia o grau de complexidade do assunto. Nós falou que nós precisamos convergir e o primeiro problema é mesmo a gente saber quais as coisas que estão na mesa, ou até quais as coisas que precisam ser colocadas na mesa. Então, a gente tem, por um lado, as políticas públicas, que eu diria até políticas públicas nacionais, e aí a gente nem pode ficar só nas políticas energéticas, né? Porque é uma área que envolve ambiental, envolve política industrial, um monte de outras, mas política industrial. E talvez seja o maior gap de governo que a gente tem desde os anos 90. Né? Nós temos um processo de desindustrialização, a indústria automobilística sabe mais do que ninguém sobre isso, né? E sinalizar para assim, alguma forma de lidar com esse processo de desindustrialização no campo da mobilidade em particular, que leve em conta que o Brasil não pode ser um país isolado, não vai ter uma indústria automobilística isolada com motor a combustão, ou porque tem o pré-sal, ou porque tem o etanol, enquanto toda a indústria vai para a eletrificação, né? E também não pode aderir a um input internacional que vem de 3 ou 4 conglomerados industriais que talvez não leve em consideração todo o patrimônio que o país tem, né? Isso é extremamente complexo. É complexo também colocar nesse conjunto de análise todos os compromissos internacionais ou todos os regimes internacionais nas questões ambientais, energéticas e de sustentabilidade aí que envolve outras coisas, outras dimensões. E a infinidade de caminhos que estão aparecendo, né? De rotas tecnológicas, né? De alternativas, que venham ou não da indústria. A indústria energética, aliás, é uma indústria que vem se reinventando e que vem produzindo, mostrando assim muitos caminhos, muita gente investindo em coisas que vão de combustíveis sintéticos a tecnologias de retenção ou reaproveitamento ou captura de carbono. Nosso grande desafio inicial seria conseguir uma capacidade de análise que nos colocasse minimamente a par de todos esses fatores. E o que eu pergunto, vocês, como você já tem uma reflexão coordenada nesse sentido, sabem como fazer? Tem alguma iniciativa, algum projeto, alguma coisa que nos permita pensar em como realizar essa primeira fase da pauta que vocês apresentou lá? Então, mais de 40 anos que eu estou nessa área de desenvolvimento, trabalhando com estudo alternativo, trabalhando com desenvolvimento de motores, já tive a oportunidade de acompanhar os assuntos fora do Brasil. E o que eu vejo é que nós temos no Brasil
uma coisa muito importante, que são pessoas com cérebros privilegiados para pensar nessas coisas. E o que falta, você já falou disso, é esse planejamento, essa convergência, essa discussão para que isso aconteça. Eu acho que uma grande coisa que a gente pode fazer é unir essas pessoas e tentar provocar essa discussão em outro nível, não o nível da implementação de uma ou outra tecnologia por motivos comerciais, mas tentar elevar um pouco o nível e ver quais são todas as alternativas que nós temos e como é que a gente põe ela na fila. Como é que a gente faz? Quais são as primeiras que eu posso atacar e quais são as que podem ser atacadas depois? Existem, sim, iniciativas a ser feitas, e se a gente olhar bem, elas já acontecem, meio aos trancos e barrancos, né? Tudo que você falou com relação à falta de planejamento, o que está acontecendo, os caminhos aí das decisões, é tudo verdade. Mas se a gente olhar, as coisas acontecem. De um jeito ou de outro, elas acontecem. Cabe a nós tentar influenciar o máximo possível para que elas aconteçam na direção correta. Cabe a nós olhar tudo que está acontecendo e dizer, não, peraí, isso aí é interesse. Então, vamos tentar aumentar um pouco o escopo dessa decisão, desse projeto de lei, dessa legislação, para tentar torná-la mais neutra e mais dirigida para aquilo que a sociedade precisa. Isso já existe. É impressionante o número de pessoas que têm ideias boas e que precisam de canais para a gente se reunir e fazer isso. Quando a gente coloca junto o fabricante do veículo, o fabricante de peça, o fabricante do combustível, seja fóssil ou renovável, as entidades que reúnem engenheiros de vários lugares e que possam disseminar essa mentalidade, essa é a ideia da EA e da SAE está lá, do NIP está lá. Nós estamos provocando esse movimento de discussão, que é o que lá fora talvez seja o think tank, né? E a gente tem que promover aqui. Todo o planejamento começa dessa discussão e talvez um pouco da pagelança. Essa pagelança ela se dá colocando pessoas com mentes brilhantes, como o Horta, por exemplo, e outros, o professor Ligo, a Patrícia Abra, o professor Gonçalo, o grupo do NIP. Nossa, tem tanta gente boa que a gente pode ir por junto, escutar essas pessoas e tentar, poxa, vamos por aqui, vamos por ali, tentar. O problema que eu vejo é que a gente está muito preocupado com o macro e não faz nada no micro. Às vezes, talvez, a gente abaixasse um pouco a bola e tentar o que eu posso fazer hoje, né? Qual é o passo que eu posso dar hoje? A gente conseguiria começar a se organizar. Eu quero crer que nós vamos sair dessa falta de planejamento que nós temos hoje, porque não tem outro jeito. Então, esse é um grande objetivo. E o segundo grande objetivo para mim, que trabalhei, eu era responsável pela área de pesquisa e desenvolvimento, na área de Metalurg, trabalhei neles, eu vivi muito essa diferença da distância entre o que acontece na academia e o que acontece dentro das empresas, que, infelizmente, no Brasil só aumentou por motivos econômicos, né? Nós, na indústria, estamos fazendo, tinha lá engenharia aplicada, engenharia de desenvolvimento, o desenvolvimento, a pesquisa, e com a crise econômica você vai cortando de cima para baixo, fazendo menos coisa. Então, está se afastando da cabeceira da ponte aqui. Do lado da universidade também. A gente se afasta da cabeceira da ponte, a gente tem que fazer essa ponte funcionar de novo. A gente tem que unir esses polos. Se a gente puser essas pessoas para conversar, já estamos trabalhando nesse caminho. O que dá para fazer? O que dá para unir de esforços? Então, você falar para mim assim, qual o resultado sólido que você tem nesse momento para mostrar o que vocês estão fazendo? É o que eu acabei de mostrar. E para mim é sólido. Nós estamos aqui conversando, é sólido. Nós precisamos dessa conversa. Nós precisamos começar a conversar sobre isso e tentar achar o caminho. Né? E tentar, o mais rápido possível, transformar isso em coisas palpáveis. Eu acho que tem que evitar também ficar sempre correndo atrás de proposições de políticas que têm interesses privados, né? Que são unilaterais, mas que às vezes elas têm uma boa aderência no quão possível, mas que são insuficientes em relação a uma meta mais ampla. Então, um exemplo é alguém dizer, em
o ex-ministro está fazendo, por exemplo, uma reunião nossa de transição energética, no nosso grupo da Inglaterra, dizer que é só dar subsídio para a carga elétrica. Quer dizer, essa é a visão dele. Como foi dado para a única coisa que desencadeou o uso do carro flex foi o subsídio. E a gente sabe que não, foi uma conjunção muito feliz de desenvolvimento tecnológico da indústria, recursos que, de certa maneira, puderam ser melhor aproveitados na agricultura, na indústria, e houve essa conjunção que gerou esse resultado e que perdura mesmo quando as pessoas, no desespero, às vezes querem cortar, reduzir a porcentagem do biodiesel, fazer essas coisas assim. Elas não conseguem fazer com tanta facilidade porque já existem certos consensos que foram construídos, como você colocou, foram construídos a partir dos agentes mais práticos, aqueles que executam as coisas, mas que foram transmitidos para a sociedade como valores. Eu acho que essa ida e vinda, ela sempre tem que ser feita e ser muito bem embasada, né? Ser muito bem embasada em possibilidades, para evitar essas soluções fáceis, porque elas sempre existem e podem ser muito desastrosas, pode até dar certo do ponto de vista, né, por exemplo, da indústria de automóveis e tal, mas não levar em conta os outros objetivos. Mas no final é isso, né? Quem vai tomar a decisão e ter a cabeça para no final são os ministros, etc. Talvez o nosso papel, se for resumir uma frase, é protegê-los deles mesmos. Né? Sim, porque eles querem que dê certo. Tentar o máximo possível dar um nível de informação. O cara que falou isso não falou isso porque ele tem talvez um interesse oculto. Na minha opinião, talvez ele não tenha todas as informações. Então, vamos, né? Na verdade, essa é a mentalidade da política pública no Brasil. Ou se resume a subsídio, taxa de juros, e ninguém discute, por exemplo, assim, sem subsídio não existe como fazer política pública, né? Ou mesmo pensando a questão do subsídio quando a questão é vinculada à questão fiscal, né? Ninguém discute o quanto o Estado precisa de dinheiro, né? Para se pensar se a política fiscal ela é ou não é, né? Então, assim, vamos tirar imposto do carro elétrico, ou de bateria, essas coisas podiam ter sido... Por exemplo, um subsídio para a indústria de LED teria antecipado em muito a adoção de LED e teria tido um efeito bastante importante na política energética. Né? Agora, por 10 anos, LED era impossível de comprar porque era muito caro, né? De repente, porque tem China, não sei o quê, outros fatores, ela passa a ser uma tecnologia à disposição. Então, quando a gente percebe a mentalidade desse pessoal, a gente vê que eles não sabem fazer política pública de forma... Mas veja, qualquer política pública, eu tenho em mim, né, que o grande problema nosso é que a gente considera lobby um negócio meio feito de uma forma negativa. Né? E lobby é uma defesa de interesses, que pode ser extremamente positiva, mas não tem problema. Transparente, melhor. Acontece que hoje, quem é que foi lá defender o imposto zero da bateria, do veículo elétrico? Foi a Associação de Veículo Elétrico e Bateria. Eles estão fazendo um lobby dele, defendendo o interesse. O problema é que não tem uma outra associação que está olhando a coisa de jeito diferente, que olhe todas as alternativas e fala, não, peraí, aqui ele tem razão, aqui não tem, aqui dá para chegar no meio do caminho. É isso que a gente está se propondo. Ao misturar tudo isso, é isso que a gente está se propondo. O movimento não é contra uma tecnologia ou a favor de outra. Começou assim, e é muito difícil hoje, porque a Única está no movimento, porque eu sou consultor da Única, é muito difícil, os caras, tá vendo, é o pessoal do etanol lá. Poxa, não é isso, porque se for, para que eu vou criar essa confusão toda para defender o interesse? Já faço um lobby específico, está mais barato, mais rápido, caminho conhecido, etc. O ponto é, vamos discutir para chegar no meio do caminho. E a academia é fundamental, porque, mais do que ninguém, o interesse passa a ser o conhecimento, passa a ser múltiplo. E
É lógico que em um determinado momento você compra uma ideia, essa ideia vira sua, se você acha que veículo elétrico é a melhor solução, porque você estudou e chegou à conclusão que é, qual é o problema de você defender isso? Não tem problema nenhum. Você está acreditando nisso, você vai lá e faz pelos motivos corretos. Mas daí você chega numa mesa com outras 10 pessoas e tenta convencer. Com certeza, no final, você vai chegar à conclusão que, pô, dá para combinar isso com aquilo, e a gente sai com uma solução melhor do que cada um entrou. É esse o objetivo desse trabalho. É a integração dos conhecimentos, né? Aí não é uma verdade absoluta. E fazer essa discussão com quem está na outra ponta, para chegar o mais rápido possível na outra ponta. Na verdade, é que a gente precisa estabelecer a meta, né? Como chegar nessa meta, a gente vai ter que trabalhar junto para saber quais as melhores soluções. Não é a melhor, as melhores soluções, os melhores cenários. E é isso que a gente vai trabalhar para conseguir, né? Eu, vira e mexe, eu me pego pensando, né, que eu mesmo sou pego nessa armadilha muitas vezes. Porque por mais que a gente tente trabalhar de uma forma neutra, você vê interesses sendo defendidos de tal forma, tão radical, que você fica no outro canto, né? Então você se afasta e você fica radical do outro lado só para poder ser um pouco. Cara, não tem meio de campo que resista. Não tem jeito de conversar assim. O centro morreu no mundo inteiro. Não, mas agora. Eu tenho aqui uma pergunta, Ricardo. Quando você está falando aí todas as iniciativas que o movimento tem, eu sempre estou vendo ele sob o ponto de vista mais macro, né? Então, são as políticas públicas, né? das leis, das diretrizes que você tem, mas sob o ponto de vista... Como é que a gente pode ver sob o ponto de micro? Né? Porque a gente tem bastante contato aqui no micro, principalmente, com também as coisas micro. Né? Como é que você vê a questão mais do micro nesse bojo de... Esse negócio é tão grande que o micro já é meio macro, né? Já é meio grande. Né? Pois é. Mas assim, eu vou te dar alguns exemplos meus, tá? Que eu tenho discutido com os colegas lá, mas ainda não é uma conclusão. Vou pegar o lado de pesados, que eu acho que é mais clássico. Quando se fala de substituição do diesel, não tem. Aliás, não tem no mundo inteiro. Né? Como é que nós vamos substituir o diesel no transporte urbano de carga? Nos tratores, né? Pois é. Pegada da agricultura. Pesados, de uma forma geral. Motor diesel, vamos falar assim. Como é que vamos substituir? Cara, não vai ter uma solução só. Então, se a gente esperar fazer uma política nacional de substituição de diesel, pode esquecer, não vai ter. Mas se a gente falar de, olha, tem aí um tal de biometano que sai de uma usina de lixo, vamos fazer uma política específica para caminhão de lixo só pode usar biometano, ele vai lá mesmo, abastece lá e volta e faz biometano para caminhão de lixo, porque eu não preciso fazer infraestrutura, não preciso criar gasoduto, ele se abastece lá. Ah, mas vai sair mais caro que o diesel. Tá bom, mas daí talvez valha a pena fazer, não um subsídio, mas uma compensação ambiental, né? Pôr na conta o efeito social e esse cara vai usar o biometano. Então, projetos, iniciativas locais, é o famoso local, né? Pense globalmente, haja localmente. Os economistas, eles precisam... A teoria econômica, às vezes, existe aquela teoria econômica que todo mundo pensa que sabe, que é aquela da televisão, que os mercados funcionam. E existe a verdadeira teoria econômica que se desenvolveu, principalmente nos últimos 30 anos, dizendo o seguinte: grande parte são falhas de mercado, grande parte são falhas de sistema, grande parte da economia são formas de compensação. Isso é economia econômica, isso é a teoria econômica avançada. Essa teoria que o cara vai lá e diz que o preço do petróleo é um preço de mercado, a gente olha um cara desse e fala de onde que ele saiu. Que buraco no chão saiu uma pessoa que fala isso. Nós sabemos que grande parte hoje das ações como essa que você mencionou justificam compensações. Tá certo? São formas de bens públicos, né? O bem público aí que está sendo a redução do impacto ambiental e aproveitamento de recursos que geravam efeitos que não estão sendo adequadamente computados na matriz econômica, e por isso parece que os mercados estão funcionando direitinho, mas eles não estão. E aí, quando você faz uma política de compensação, porque você percebe que isso não está sendo considerado nos cálculos econômicos, você está dentro da teoria econômica mais avançada, e não da teoria econômica essa que eles dizem que é a correta, os mercados livres, porque isso realmente não funciona para 95% dos casos do que nós estamos discutindo e que é relevante. A humanidade vai ter que mudar os seus comportamentos, o único que não querem mudar são os economistas. Eles querem ficar com as mesmas ideias do século
do Adam Smith, eles ficam sempre evocando os economistas do século XVIII, tá certo? Para justificar as ideias deles, quando nós temos uma sociedade extremamente complexa, né? E as formas de compensação elas precisam ser transparentes. Né? Mas esse é um caso que você citou, onde a transparência é grande, é enorme. É um exemplo muito bom. Na verdade, eu não sou muito otimista, sabe? Mas às vezes eu paro para pensar, eu vejo algumas coisas que nós conseguimos fazer apesar de tudo, como o Renova Bio, né? É um negócio fantástico. Ninguém tem. Né? Como veículo flex, ninguém tem. Como é que você vai em qualquer lugar do mundo, você para onde você quiser e abastece com combustível baixo carbono? Ah, tem um monte de crítico, ano passado faltou, não sei o quê, está mais caro que a gasolina. Um monte de coisa. Mas isso se chama vida. É assim mesmo. É assim mesmo. Então, eu não tenho uma solução para tudo. Mas eu acho o seguinte, você tem que pegar todas as oportunidades que passar na tua frente e trabalhar para fazer, para ela acontecer. E quando você põe pessoas com visões diferentes e que um pode ajudar o outro, né? A gente chega lá e fala, pô, mas se puser, então, em Campinas tem lá um lixão que pode produzir biometano e tal, e se tivesse um caminhão que fizesse isso, e você tem um cara que fabrica caminhão na mesa, ele pode falar, pô, eu consigo fabricar esse caminhão. Né? Você tem uma operadora de uma frota, né? O cara fala, pô, leva jeito do meu negócio. Será que a gente não pode juntar os dois aí conversar? Será que não dá para chamar o cara da prefeitura, o cara do lixão, e promover essa discussão? Eu não vejo outro jeito. Não é nem a questão de ser o melhor. Para mim é o único. E o importante é a clareza. O Renova Bio, ele tem apesar de ser por exemplo, para explicar para estudantes de economia, não é tão simples. Né? Ele fala da base técnica. Mas uma coisa muito transparente é o seguinte, você tem lá a meta de redução. E a partir disso é que você está calculando tudo para trás. E essa transparência, como também você tem que reduzir o lixo, você tem que reduzir as emissões de metano, você tem que... Você trazer isso dentro de um contexto de com clareza ajuda muito a justificar políticas. Eu vou falar uma coisa, você falou bastante de economia, né? Acho que duas coisas eu aprendi na vida. A única coisa que vale nesse projeto todo é fechar a conta. Do ponto de vista econômico, se a conta não fechar, não anda, porque alguém vai pagar essa conta e ele vai fazer com que não ande. Agora, se a conta vai fechar ou não, depende de como você faz a conta. Depende do que você põe dentro da conta. Então, se você põe dentro da conta, por exemplo, nessa história do lixão, o benefício social, você pode eventualmente causar, a redução do custo em saúde, porque depende do que você põe na conta, você consegue fechar. Mas se você conseguir fechar e convencer, a chance é muito grande de acontecer. Eu acho que essa é a conta que a gente pode fazer aqui. Quem é que tem que estar? Qual é o perímetro dessa conta para fazer ela fechar? Qual é a régua, né, que a gente vai utilizar? Assim, com relação ao Brasil também, eu era bastante pessimista também. Eu falava, falta planejamento, muita corrupção, política que é totalmente seletiva, às vezes funciona, às vezes não funciona. Mas, apesar de tudo isso, a gente está muito bem ainda. E isso que é incrível. A gente poderia ser muito melhor, mas o cenário não é dos piores, né? Então, é isso que, pelo menos falo para mim, né, que me move, a gente conseguir passar essa informação para quem está vindo atrás da gente, para ver se consegue enxergar tudo isso, enxerga todo o potencial que a gente tem de fazer muito melhor do que está sendo feito. Então, essa parte de passar o conhecimento, acho que é extremamente importante e, assim, a gente vai fazer de tudo para contribuir com essa passagem da informação. Depois eu vou até querer conversar com você hoje, não? Ver como é que a gente pode fazer isso de uma forma sistemática, né? Talvez eu venha para cá e tenta planejar alguma coisa juntos, estabelecer os pontos. A gente precisa até criar, talvez, um ponto focal e físico em algum lugar para esse movimento. Sim. Hoje existe mais virtual por tudo que aconteceu. Não poderia ter um lugar físico. E, sei lá, não... A gente é candidato a ser discreto. A gente já pode conversar sobre isso também. Legal. O pessoal do virtual, alguém quer fazer mais algum comentário? Porque a gente já extrapolou o tempo que tinha inicialmente agendado. Bom, se ninguém tiver mais nenhuma colocação,
Eu agradeço a presença de vocês virtualmente, e a gente ainda vai ter mais oportunidades para conversar sobre esse movimento, sobre essa iniciativa. Isso foi só uma primeira conversa, mas a gente vai trabalhar para que ela seja aí bastante presente na vida de todos. Tá? Obrigada a todos e até a próxima. Obrigado.